povo, bom, hoje eu vim fazer um vídeo aqui que é a respeito sobre leitura, como vocês viram no nome, né, no título do vídeo, é sobre o preconceito literário que algumas pessoas têm com determinado tipo de livro. Então, a gente aqui hoje vai debater um pouco isso. Você pode deixar sua opinião no comentário, escrever aí o que você acha a respeito disso. E a gente vai conversando aqui. É claro, meu povo, que se você discordar de alguma coisa... Um negócio agarrado no meu olho. Se você discordar de alguma coisa que eu falo, ou alguma outra pessoa aqui nos comentários, pode expressar a sua opinião contrária, contando que seja com respeito, tá? Porque o que reina aqui é o respeito com a opinião alheia. Se você não concorda, beleza, é com você, mas você tem que concordar com o respeito mútuo. A gente tem que se respeitar e é assim que a gente cresce, né? Debatendo, mas com respeito. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR, e bora conversar um pouco disso. Recentemente, não tão recentemente, se não, deve ter uma semana, acho que foi semana passada, se não me engano, que eu vi na internet, no Twitter. Eu não consegui achar o print, mas eu vou falar sobre o que aconteceu. Uma pessoa, um perfil, postou a foto de dos livros na estante, onde ela organizou os livros por cor, né? Separando série, mas por cor. Ficou muito bonitinho, mas eu tenho um leve toque de separar a série. Eu gosto de deixar a série bem juntinha, cada um com o seu. Fica descoloridinho assim? Fica. Mas eu gosto de deixar eles juntinho. Mas eu achei linda a organização dela. Acho lindo livro por cor. Mas eu não conseguiria. Mas aí começaram a criticar a leitura dessa pessoa. Falando que aqueles livros que tem na estante, né, da foto não era livro, que livro teen não é livro, e toda essa questão que a gente já vê há muito tempo na comunidade, assim, de literária, das pessoas que leem, né? E a gente precisa quebrar um pouco esse tipo de preconceito contra determinado tipo de livro, né? A gente pode até englobar aqui os livros nacionais, que muita gente tem preconceito contra livro nacional. Mas vamos falar sobre o livro teen no momento. Muitas pessoas questionam se livro teen é literatura. O que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, se eu não fosse educada, eu mandaria vocês tomar naquele lugar. Mas como eu tô tentando manter a classe, que eu acabei de falar que a gente precisa opinar, mas com respeito, então eu vou fingir, tá? Vou manter minha... Eu tenho pra dizer pra você o seguinte, não é porque você lê clássicos, que você lê esse tipo de livro, que você é melhor ou pior, mas no caso a pessoa se acha melhor do que a outra que lê um livro mais teen, um drama adolescente, um livro adolescente. Você não é melhor que essa pessoa que lê um livro adolescente, tá? Não é porque você lê clássico que você é melhor que alguém. Vamos deixar esse ponto aí. Vamos parar de arrogância, vamos parar de esse ego, tá? Que isso é uma coisa que me irrita. Aquela pessoa que acha que só porque leu clássico, ela é melhor do que outra pessoa. Porque clássico que é literatura, esses livros hoje em dia é bosta. Bosta é essa opinião, tá? Me desculpa que me exaltei, mas essa é um tipo de opinião que você precisa acabar imediatamente com esse pensamento. Por quê, meu povo? Leitura é uma coisa que a gente tem que incentivar cada vez mais. Não julgar a leitura que as outras pessoas fazem. A gente vive num país onde a leitura não é muito incentivada, não é muito valorizada, por isso que os livros são caros, e porque se tivesse mais público, não teria muita gente comprando, então poderia ter um preço mais em conta. Então muito livro é mais caro, acredito eu, por causa disso, né? Porque é uma questão de nicho, é uma pessoa determinados livros são bem nichados, então precisa ter um valor mais alto para valer a tiragem dele. Mas aqui no Brasil não é um país que se incentiva a leitura. Eu posso falar isso porque na minha escola não teve incentivo nenhum de leitura. Eu sempre, toda a minha vida, estudei em escola pública, porque nunca tive dinheiro para pagar uma particular, né? Porque sou pobre e minha família é pobre. Mas a gente ganhava um kit escolar da prefeitura e nesse kit escolar vinha uns livrinhos de vez em quando. Eu sempre jogava o livro fora. Sempre, porque nunca tive interesse em ler. Hoje em dia, né? Pois é.
mas eu nunca tinha interesse em ler livros. Então, toda vez que eu ganhava esse kit da escola, eu pegava aquilo que eu realmente ia precisar, né, que é o caderno, o lápis, a caneta, essa coisa toda, e o livro eu jogava fora, porque aquilo eu não ia precisar daquilo. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa das duas coisas que vai incentivar a leitura: a casa e a escola. Eu já tenho um livro aqui, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o incentivo da leitura na escola, que eu posso deixar aqui nos comentários, onde eu dou um pouco da opinião disso a respeito do que eu vivenciei no meu tempo de escola, que é basicamente, as escolas precisam incentivar mais a leitura, sem ser aqueles livros mais densos, mais pesados, sabe? O que eu citei lá, por exemplo, vamos falar de revolução, em algum momento na aula de história, quer incentivar um livro, em vez de você mandar ler um livro mais antigo, clássico, ou mais denso, pesado, digamos, sobre revolução, vamos pegar um livro mais atual, sabe? Pega ali um Jogos Vorazes, um Divergente, fala, lê esse livro aqui, fala o que você me achou sobre revolução, sobre guerra. Então, a gente precisa... Os professores hoje em dia... Eu não tô criticando nenhum professor, gente. Eu tô falando o que eu vivenciei na minha escola. Eu acho que nas escolas precisam um pouco disso, sabe? De aprender a incentivar a leitura e trabalhar com o atual. Porque você vai ganhar muito mais aquele aluno na leitura com um livro mais atual do que você vai ganhar aquele aluno num livro mais denso, pesado, antigo, essa coisa toda. Porque muita gente tem preconceito com o antigo. Eu, principalmente. Eu vou admitir, eu tenho preconceito com coisa antiga. Eu não vejo filme preto e branco. Eu não leio livro muito antigo. Então, eu tenho esse tipo de preconceito que eu quero muito quebrar em mim. Quero, mas eu não consigo por enquanto. Com o tempo, a gente vai trabalhando isso. Mas voltando ao preconceito. Muita gente acha que o livro adolescente não é literatura, só porque a pessoa lê clássico, sabe? Eu acho que existe se você quer que a pessoa leia clássico, você não pode chegar na pessoa que lê Para Todos os Garotos que Já Amei e falar que aquela literatura é uma bosta, que aquele livro é uma bosta, e você precisa ler, sei lá, uns Miseráveis da vida. Foi o primeiro que veio na minha cabeça. Não, você pode falar para aquela pessoa ler aquele livro clássico, antigo, sei lá, que você acha bacana e quer que a pessoa leia, sem julgar ou falar mal da leitura daquela pessoa, sabe? Você fala, que bacana, você gosta desse livro. Esse livro aqui, ele é um pouco mais antigo, ele é um clássico que seja, mas ele é muito legal também. Talvez você deva dar uma chance. Senão você vai chegar na pessoa falando, que livro bosta, leia Os Miseráveis, sabe? Que livro bosta, leia Machado de Assis. Não é assim que você vai fazer, meu povo. Em vez de você discriminar a leitura da pessoa, incentiva a leitura da pessoa. E eu acho que a gente ganha muito mais em incentivar a leitura na pessoa do que você criticar aquele livro. Porque hoje em dia já é muito difícil fazer as pessoas lerem. É muito difícil você fazer uma pessoa ler. Então, aquela pessoa já está começando a pegar o hábito da leitura, você vem e desmoraliza ela desse jeito, aquela pessoa pode perder todo o gosto pela leitura naquele momento, sabe? Isso não pode fazer nenhuma diferença na sua vida? Pode não fazer, mas na vida daquela pessoa pode fazer muita diferença. Porque a leitura, ela tá aí para engrandecer a gente, ela tá aí para trazer discussões, ela tá aí para trazer cultura, tá aí para trazer conhecimento, independente do livro. Pode ser do livro mais bobo, do livro mais cabeça. Ela tá aí para te trazer alguma coisa, ela tá aí para te ensinar alguma coisa, sabe? Você pode achar a leitura do Percy Jackson boba, mas aqui a pessoa vai ter ali, quem sabe, o primeiro contato com a mitologia grega e quem sabe ela gosta de mitologia grega e começa a ler mais sobre mitologia grega, sabe? Então, você não pode, eu acho muito errado a pessoa que julga e discrimina a leitura de outra pessoa porque acha que esse livro é inferior àqueles livros que essa pessoa lê. Colega, vai cuidar da sua vida, tá? Eu sou uma pessoa que eu amo livro de fantasia. Eu amo, é o meu gênero, sabe? Praticamente todos esses livros aqui são fantasias e esses aqui são os que não são fantasia. Então eu amo fantasia, sabe? Por eu amar fantasia, eu ler pouco livro mais contemporâneo sobre vida,
sobre esse tipo de coisa e ler mais fantasia, a pessoa não pode chegar em mim, em vez de falar, lê livro tal que não é fantasia, mas é um contemporâneo bacana, e julgar que eu gosto de ler algum livro de fantasia, que para aquela pessoa é banalidade, sabe? Para você pode ser banalidade, mas para mim não é. Para mim foi o universo de leitura que me atraiu. Foi a escrita, foi a leitura que me atraiu, os livros que me atraíram. Então eu era uma pessoa extremamente que detestava ler. Qualquer 3 linhas de livro, né, de história eu detestava ler. Eu era uma pessoa que tinha muito distanciamento com a leitura. Então eu peguei um Percy Jackson da vida para me ler. E eu já fui no seguinte, eu peguei o livro de uma série pra me ler, porque se eu gostar, eu vou ter que ser obrigada a ler o próximo, e o próximo, e o próximo. Então foi assim que eu comecei a tomar gosto com a leitura, sabe? Que foi um livro que pra muitos pode ser bobo, pra muitos pode ser ruim, mas pra mim foi a porta de entrada pra leitura. Então, se você pega e começa a julgar o livro que para alguma pessoa pode ser a porta de entrada para leitura e começa a desmotivar essa pessoa não vai querer ler, gente. Então, em vez de... Eu tenho muito disso, gente. Então, em vez de você julgar a leitura daquela pessoa e falar mal daquela leitura pra pessoa porque para você não é literatura, porque para você não é livro de verdade, que livro de verdade é clássico, que literatura é clássica, guarda isso no seu sentimento. Guarda isso no seu coração, porque você não precisa colocar isso pra fora e magoar uma outra pessoa, tá? Porque eu fiquei muito chateado vendo os comentários a respeito daquele tweet daquela pessoa, sabe? Eu fiquei chateado e com raiva. Quem são aquelas pessoas pra julgar a leitura daquela menina que postou lá os livros dela? Ainda mais porque tinha muito livro ali que tava na estante dela que eu gosto. Então eu me senti atingido com aquela postagem, com aqueles comentários ofensivos. É a mesma coisa que a gente vê muito sobre o conteúdo nacional, que a gente vê muita pessoa discriminando o nosso conteúdo nacional, seja audiovisual quanto a escrita, né, o livro. O que eu tenho para dizer para vocês parem com isso. Isso é feio. Para com isso, com esse sentimento de vira-lata, só valorizando o que vem de fora, sabe? Para com isso. Se você dá uma chance, você pode achar muita coisa bacana aqui do nosso conteúdo, sabe? E ainda mais, gente, dê incentivo ao nosso conteúdo nacional. Porque como a gente é um país que não lê muito, de não temos muitos leitores, é um país cheio de analfabetos, semi-analfabetos, pessoas que não têm aquele costume de leitura. Você tem esse costume de leitura, mas prefere não ler um livro nacional porque acha ruim, nem nunca leu, nem nunca pegou um livro nacional para ler, você tá sendo idiota. Porque a gente precisa dar o valor e valorizar o nosso conteúdo nacional. A gente precisa dar valor aos nossos escritores nacionais, que é uma luta para eles poderem publicar um livro. E tem muito escritor incrível aqui no Brasil, tem muito conteúdo incrível aqui no Brasil. Eu comecei a dar uma chance para a leitura nacional porque eu confesso que eu tinha muito preconceito com qualquer coisa brasileira. Eu era dessa pessoa. Não gostava de filme brasileiro, não gostava de série brasileira, não gostava de livro brasileiro, sem nunca ter parado para assistir ou ler alguma coisa a respeito. Então eu comecei a trabalhar um pouco disso em mim e começar a ler mais de escritores nacionais e dar uma chance para os escritores nacionais. E eu vou confessar para vocês, eu me surpreendi bastante, porque eu encontrei o livro aqui, esses livros aqui são os meus livros LGBTs. E desses livros LGBTs que eu já li, o meu favorito até hoje é um livro nacional. É um livro escrito por um autor nacional. Então o que eu tenho para dizer para essas pessoas que têm esse preconceito contra a leitura nacional, contra livro nacional, é o seguinte. Você que tem esse sentimento, que acha que livro nacional é uma bosta, que livro nacional não presta, isso tudo. Você gosta de que gênero? Você gosta de livro adolescente? Você gosta com a temática LGBT? Você gosta de fantasia? Tem todos esses aqui no Brasil para você. Vai atrás de um livro com uma sinopse que te atraia, com aquele gênero que você gosta, sabe? Vai atrás de um livro nacional com um gênero que você gosta. Procura dentro daquele gênero que você gosta, que te atrai, um livro nacional. E começa a dar chance para os livros nacionais.
pode ser que você vai acabar achando um outro que não agrada a você, do mesmo jeito que seria um livro de um escritor internacional. Você não gosta de todos os livros que você lê internacional, sabe? Então vai acontecer a mesma coisa aqui com escritores nacionais. Vai ter o livro que você vai curtir, também vai ter aquele livro que não vai te agradar tanto. Isso é normal. Não vai ser porque o primeiro que você leu nacional não vai te agradar, que o segundo também não vá. Ou o terceiro, ou o quarto. Então o que eu tenho pra falar pra vocês é, parem com essa bobeira, tá? Que isso é bobeira, de ter esse preconceito contra o conteúdo nacional, porque a gente tem muito escritor bom, tem muita série, tem muito filme bom nacional, tá? Se você dá uma chance, você vai encontrar aquilo que te agrada, tá? Eu tenho aqui na minha estante 11 livros nacionais, se não me engano. Mas eu li mais do que isso nacional. Mas eu tenho aqui na minha estante 11 livros nacionais, que eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu mostro cada um deles. Mas por mais que um ou outro eu não goste, eu gosto muito dos livros que eu li nacional. Sabe, eu gostei muito dos autores, tanto que eu vou procurando mais livros sobre eles. E aqui, o incrível disso, gente, é que quando você se identifica com uma leitura de um livro nacional, quando você gosta de um escritor nacional, é bem mais fácil a interação de fã e o seu escritor favorito. Você vai poder mandar uma mensagem para aquele escritor na hora que você terminar de ler, falando da sua experiência naquele livro e quão incrível você achou, no seu idioma. A pessoa vai te responder. Pode ter uma sessão de autógrafo na sua cidade, você vai poder ir lá. É claro que pode acontecer isso com um livro internacional também? Pode, mas vai ser bem mais difícil. É claro que você não vai começar a ler livro nacional só por causa disso. Isso é só um plus, é só um bônus, tá? Então, o que eu tenho pra dizer a respeito de preconceito literário é isso, gente. Para com isso porque é bobeira. Para com isso que não vai levar a nada. Para com isso que isso não dá futuro, gente. Sabe? O que a gente tem que fazer mais e mais é incentivar a leitura mais e mais. Você que tem uma estante grande, prateleiras grandes, assim, igual a minha, cheia de livro, e tem primos menores que na sua família, tem amigos na sua família, começa a distribuir o livro. Eu não tô falando pra você dar o livro, pelo amor de Deus. Porque eu também tenho um apego com os meus livros, eu entendo, tá? Eu sou apegada aos meus filhos. Mas eu tô falando assim, empresta o livro pra uma pessoa, sabe? Vai emprestando o seu livro assim para outra pessoa, é lógico, rola aquela ameaça de que se a pessoa entregar o seu livro estragado, amassado, que seja, rola aquela facada no pescoço. Isso é normal. É uma coisa comum. Eu comecei a viciar uma prima minha de 15 anos em livros. Eu comecei a apresentar ela esse mundo de livros. Ela, há um tempo atrás, me pediu um livro emprestado de um filme que estreou, que é baseado em um livro. Se não me engano, acho que foi o primeiro livro que ela leu, foi o Para Todos os Garotos que Já Amei. Ela me pediu o livro emprestado, eu emprestei. Assim que ela terminou de ler o primeiro, eu já entreguei o segundo. Falei, lê o segundo. Assim que ela terminou de ler o segundo, eu já entreguei o terceiro. Ela leu o terceiro. Aí assim que ela me entregou o terceiro, eu já peguei um outro livro assim, com essa temática mais adolescente, com essa temática que ela gosta, e já dei pra ela ler. Então sempre quando ela termina de ler um livro, eu não deixo ela respirar, porque eu já dou outro livro pra ela ler. Eu comecei a dar ela agora pra ler o livro do Trono de Vidro. Eu dei um livro pra ela, porque eu acho assim, se você quer ter o costume da leitura, se você quer começar a ler, eu acho que começar a ler livro de série é muito legal, porque você fica meio que se forçando a continuar. Porque se você ler o primeiro livro, independente do tempo que demorar, gente, você pode ter o tempo que demorar para terminar de ler um livro, tá? Você não precisa terminar de ler o livro em 3 dias e ler 20 livros em uma semana. Não, gente, isso é relativo, cada um lê no seu tempo. Não se pressione a questão disso, tá? Você é livre para ler a hora que você quiser, o tempo que você quiser e demorar o tempo que você quiser. Mas eu quando comecei a ler, eu queria muito começar a ler, eu já peguei logo um livro de uma série, porque se eu gostar do primeiro,
eu sei que tem um segundo pra me ler, porque eu vou querer saber o que acontece com aquele personagem. Então foi assim que eu comecei, com Percy Jackson. São 5 livros, então foi assim que eu comecei. Então você começar com um livro assim de uma série, de um gênero, de um estilo que você gosta, é bacana, porque você vai começar a querer ler mais e mais, porque você vai gostar daquele primeiro e você vai querer saber o que acontece com aqueles personagens. Então você vai querer ler, quando você viu, você leu uns 5 livros. Sabe? Olha que vitória. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra você, gente. Não policie as leituras alheias. Em vez disso, incentive leituras. Se você acha que aquele livro é inferior àqueles que você lê, ok, beleza. É ridículo, mas é sua opinião. Sabe? Mas aí, em vez de você ir lá e criticar a leitura da outra, pega o livro que você gosta e joga lá e fala, ó, eu li esse livro aqui, é maravilhoso. Olha se você gosta. Sabe, abordagens diferentes, sabe? Que você não critica a leitura daquela pessoa, mas incentiva uma outra. Você vai dar mais conteúdo para aquela pessoa ler, tá? E para com essa coisa de pensar que só quem lê livro é quem tem dinheiro, só quem lê livro é pessoa mais... livro é uma coisa de elite, não. Livro é para todos. Tem muito livro aí que faz igual eu. Já vai na promoção, pega os livrinhos da promoção, independente, sabe? Compra um livro por mês, ou compra um livro e vai lendo, independente. Gente, livro é para todos e livro é uma coisa que deve ser incentivado e não discriminado. Tenha isso em mente antes de você ir lá e despejar um monte de merda falando da leitura alheia, ok? E é isso aí que eu tinha pra dizer. Eu já tô com a garganta seca, porque esse já é o 5º livro que eu gravo hoje. 5º vídeo que eu gravo hoje, tá? Você pode deixar aqui na descrição o que você acha a respeito disso tudo, tá? Se você é uma dessas pessoas que policia a leitura alheia, só pare. Só para com isso, porque é feio e é chato, tá? Então, não policie, não discrimine a leitura alheia. Incentive leitura, tá? E isso é importante. Então, no mais é isso, meu povo. Diz aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Então é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal, ativa esse sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.